Olá, seja muito bem-vindo ao Com LicitaCast, o seu podcast das licitações. Bruno, mais uma vez, juntinhos, né? E quem vê a gente assim junto não imagina como que é a vida, né? Já tivemos a convivência, até DR, né? A né? convivência aqui. Agora realmente a gente é uma dupla. Teve DR, já tá extremamente sintonizado. Teve o lançamento do Com LicitaGo, teve aquela semana maravilhosa do Start. Olha quanto evento já tô com saudade. Fizemos. Também estou com saudade. Eu acho que a gente deveria fazer um Start 2.0 no meio do ano, quem sabe, né? Eu vou soltar essa ideia, vai que a gente consegue, né? E, por falar em saudade, quem está conosco é um grande professor que já veio aqui, fez dupla também, né? E veio em uma data especial. Afinal, foi no aniversário da nova lei de licitações. Estou falando de quem, Bruno? Jander Leal. Eu quero apresentar então o Jander Leal. Ele é, olha só o briefing dele, ó. Jurássico em licitações desde o período Paleolítico. Neolítico, tá escrito aqui, desde 1989. Eu nem era nascido, tá, Antônio? Eu também não. Eu era. Eu tinha um ano, perdão. Depressão aqui. Servidor público federal aposentado, economista e advogado, professor universitário de Direito Administrativo e Ambiental, coordena a MBA de Licitações e Contratos na Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Planejamento Estratégico Ambiental. Hoje falaremos sobre as fases da licitação. É um tema, né, Antônio, que... O que vem primeiro? O pessoal às vezes fica um pouquinho confuso, né? Quais são essas etapas até chegar à venda efetiva? Não, ali, né? eu vou até trazer mais, que é uma dúvida que permeia a cabeça de todos. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? No nosso caso... Eu tava bem pensando nisso. No nosso caso, a gente ainda vai ficar com essa dúvida se foi o ovo Eu achei ou a até que ele galinha. ia falar isso. O ovo ou a galinha? Mas, nas licitações, hoje vamos desmistificar de vez. Vamos colocar os pingos nos is. Com certeza. Quem virá primeiro? Deixa eu só te perguntar então, Jander, obrigado pela sua presença aqui. Realmente é uma honra ter você de novo batendo carteirinha aqui com a gente. Sim, e voltarei todas as vezes que me chamarem. É pertinho aqui do lado, eu quase não levei tempo nenhum para chegar aqui, entendeu? Boa, mas ele virá aqui, terá uma série também no Google. Tem a série. Não, mas eu venho sim. Foi, como eu falei no último episódio lá que a gente fez o comemorativo, vocês popularizam a contratação pública, ou seja, o povo quer saber, não tem? Legal. Então vocês tornam simples algo que até então parece ser tão complexo, né? Então, isso é verdade, de uma forma leve, né? Esse é o nosso propósito. Obrigado mesmo pelas palavras. É fase ou etapa de licitação? Tem muita confusão em cima disso. Sim, né, Bem, apenas uma questão de situar de nomenclaturas, né? Não vai morrer ninguém se fizer o emprego errado. Mas eu entendo que sejam fases mesmo, né? Fases, mas eu já vi muita gente empregar o nome etapa. Eu fui dar uma pesquisadinha e etapas são, digamos, muitas partes de uma fase. Pela égide da 8666, a gente tinha aquela fase interna e fase externa. Agora a gente não tem isso de forma explícita, né? A gente tem fases no artigo 17, que começa desde lá da preparatória até a homologação. Então, eu vou pelo fases, né? Vamos imaginar assim, e essas fases com várias etapas para que cada uma seja concluída dentro do seu propósito, né? A fase de se selecionar, a fase de se homologar, de habilitar e por aí vai, não necessariamente nessa ordem, né? E o Raimundos, ele tem participação efetiva, então, na nova lei, né? Pelo que eu entendi, né? Sim. São várias fases, né? As várias fases, e há quem diga que a lei de licitações é essa mulher de fases, né? Ah, é? Há quem diga. Jander, deixa eu só te perguntar, quais são os destaques, né, que a gente tem ali sobre essas fases? Então, chegamos à conclusão que são fases, né? E quais são os destaques das fases de licitação? Então, eu tive que fazer um elenco aqui, porque são tantas as questões a serem consideradas. Então, alguns dos destaques que eu coloquei e pontuei é a questão, e isso foi reclamado durante muitos anos, e só quem sabe a diferença de uma para outra é quem viveu antes, o momento em que se primeiro habilitava para depois julgar uma proposta de preço.
a inversão de fases como regra, e que veio já com o pregão, e hoje virou uma regra já tão normal, né, que se você for inverter essa fase, você tem que justificar. Então, essa inversão de fases, para mim, tornando como regra, é um destaque que vale pontuar. O pessoal que é Nutella não vai nem saber como era antes. Mas entendeu? Eu comemorei muito, né, e falo que é toda relevância. Imagina você fazer uma licitação, como eu já fiz, para, vamos lá, comprar material de expediente, e me aparece lá 30, vou repetir, hein, 30 fornecedores, e você tinha que ver a habilitação de cada uma delas, para depois das habilitadas, abrir a proposta de preço. Isso levava muito tempo fazendo isso. Então foi uma grande sacada essa inversão de fase, e maior ainda, tornar ela uma regra normal. Então eu pontuo isso como um destaque bacana. Legal, legal. Eu concordo plenamente. Eu participei também de licitações nas modalidades da 8666 antes do pregão. E sim, era bem complicado, em que pese, no nosso caso, a gente utilizava isso mais para obras. Então, tem um universo reduzido de fornecedores ali. O máximo que a gente pegou foram 15 fornecedores, 15, 18 mais ou menos fornecedores. Agora, material de expediente, poxa... E agora, com pregão eletrônico, por exemplo, não só pregão, mas com licitações eletrônicas, imagina você analisando a habilitação de todas as concorrentes, as pretendentes em participar em um universo de licitações eletrônicas, que dependendo do processo você tem fácil 50, 60 participantes, não necessariamente no mesmo item, mas participando. E aí o princípio da celeridade que hoje veio lá para o rol do artigo 5º da nova lei como um daqueles 22 princípios, e muita gente fala, que absurdo tanto princípio, eu até vou mais, né? E aí vamos entrar logo num outro destaque, que eu nem sei se eu coloquei aqui, mas vale o improviso, porque é algo importante. 22 princípios. Para mim, a lei não precisava ter mais nada além disso, que nem a Constituição dos Estados Unidos. Se fosse baseada nos 22 princípios, cada princípio dando um norte, uma diretriz para as ações que iam vir, né, os regulamentos, as normativas, né, esmiuçariam isso de uma forma mais detalhada, mas isso eu sei que é uma viagem minha, mas é só um comparado de quão importante é o princípio, né, dentro e um princípio específico da licitação, o da celeridade, por exemplo. Perfeito. E é exatamente por isso. Por quê? Porque a prestação de um serviço público tem que ser célere, tem que ser rápido. Não dá para ficar nesse rambi-rambi que a gente tinha, né, esses embates aí, que era praticamente uma rotina constante na administração. Então, ser célere é um princípio fundamental, né? E a forma dessa inversão de fases homenageia esse princípio. Muito bom, legal. Muito bom mesmo. E com essa nova lei, né? Não tem como não falar, apesar de já ter comemorado bastante, né, o aniversário dela. Teve algo, Jander, que mudou com a nova lei referente às fases ali da licitação? Sim. Pois é. E vou te dizer que está confuso, tá? Primeiro que ainda não viramos a chave do pregão. O pregão trazido pela nova lei não é o pregão do regulamento 10.024, que é federal. Aliás, vou dar um pulinho antes. Da lei 10.520, não é o mesmo pregão. Até porque a lei 10.520, o artigo 4º dela, o pregão, se você ler, é um pregão presencial, né? Então você não tem nada de eletrônico. Mas, enfim, por que eu estou falando que não houve a virada de chave? Primeiro que os sistemas eletrônicos, e aí eu tenho uma proposta antes de um pregão eletrônico, e eu não tenho nos portais eletrônicos de realização de compras ainda essa virada de chave, porque eu não tenho um regulamento. E aí eu nem sei se eu precisaria desse regulamento, porque a lei já me dá os contornos do modo de disputa, dos prazos, do ITER, né, do caminho. Não sei até que ponto eu precisaria de um regulamento para me esmiuçar para começar a funcionar. O fato é que, na prática, o operacional, né, os sistemas, não está funcionando na nova lei. Tá? E aí, voltando à questão das fases, eu quero destacar a questão da adjudicação, que na nova lei não foi mencionado e que eu acho que é importante. Porque a adjudicação tem um significado. A adjudicação significa entregar o objeto
a quem tem o direito subjetivo de contratar com a administração. Você passou por uma disputa e você venceu, então eu te dou o direito subjetivo. Subjetivo por quê? Porque a administração pode revogar isso a bem de uma justificativa, né? Mas eu te dou esse direito. E isso não é a mesma coisa que homologação. Homologação é um olhar sobre a legalidade do ato. Bem, o fato é que não adianta, é uma entidade, você não dá para lutar contra. O que tem lá nas fases é homologação como último ato. E aí já é subentendido que a adjudicação sai das mãos do pregoeiro e vai para a mão, né, digamos que meio que conjuntamente, do ordenador de despesa. Agora, vamos ver, quando começar a rodar o novo pregão, como é que vai ser encarada essa questão da adjudicação. Não sei se, eu acho que nem poderia um decreto inovar nesse sentido, já que a lei não menciona isso como uma fase. Então, a gente pode ter um problema aí, não operacional, mas um problema da própria hermenêutica / dialética do processo, do procedimento. Quem é que adjudica? Quem entrega, quem dá o direito subjetivo à contratação? Então, isso não tem no artigo 17. E aí, só me resta comentar, e mais nada. E fica algo interessante. Algumas coisas que o professor trouxe é bem interessante. Por exemplo, né, a questão do... A lei foi pensada, em especial, da forma eletrônica. Mas quando você pensa, eu poderei fazer a licitação presencial desde que eu justifique, desde que eu faça o que nós estamos fazendo aqui, né? Tem a câmera que grava em áudio e vídeo. A lei é omissa em relação a isso, em dizer quantidade de câmera, qualidade das imagens. Você vai ter que ter uma contratação específica para isso. Não fala nada. Ele só fala que tem que gravar em áudio e vídeo. Só que uma das coisas que me chamou a atenção neste aspecto é a questão do lance intermediário, que entra como uma das regras ali dentro da nova lei. Agora, eu pergunto para quem está nos assistindo, como seria um lance intermediário em um pregão presencial? Porque no sistema eletrônico, ok. E no presencial? Como que eu vou fazer isso, né? Porque o pregão presencial, ele já previu isso e a disputa termina quando ninguém consegue cobrir o menor preço. Sim. Mas se eu tenho um lance intermediário, que hora é que vai determinar essa disputa? Que hora é que o pregoeiro vai atender quem quer dar lance intermediário ou atender quem quer cobrir o menor preço? Como que isso estará parametrizado dentro do sistema? Então, tudo isso são itens que precisam ser discutidos. E a questão da adjudicação, eu também enxergo como importante, porque, veja, quando a gente analisa o rito, por exemplo, do pregão, que tem fase única recursal, que hora que eu vou entrar com recurso? Na hora que o pregoeiro declarar vencedor. Então, depois que encerrou toda a análise da fase de proposta e, posteriormente, a fase habilitatória. Porém, depois dessa fase, eu já vou partir direto para a homologação? Não, fica um vácuo ali. Porque o modelo que a gente tem é que quando tem recurso, o pregoeiro não adjudica. Sim. Mas ok, mas aí é assim. Aliás, quando é um recurso. E quando não tem recurso, ele adjudica. Mas isso é uma condição. Exatamente. Agora a gente não tem mais isso. Ainda quando tem recurso, há adjudicação. Só que não é o pregoeiro. É a autoridade competente que vai adjudicar e homologar ali. Então fica um vácuo ali. Que hora que eu vou ter o direito? A hora que ele declarou vencedor e ninguém entrou com recurso? E aí só vai para homologação? E mais, você fica sem um dos elementos de controle, em que pese as estatais não é dessa forma, mas os demais órgãos são, que eu adjudiquei o item. Ou seja, você tem uma expectativa de que vão contratar com você, mas ainda cabe uma segunda revisão. Sim. A partir do momento que eu homologo, é um direito quase que líquido dele, dessa contratação. Então, veja, eu perdi até esse elemento, que para alguns possa ser algo trivial, assim, que olha e fala assim, não, mas isso é bobeira. Pois é. E eu me preocupo muito de como vai ser o futuro Sim. do operacional, né, desse processo do dia a dia. Né, licitatório, sem a figura da adjudicação ou não sei onde que vão considerar essa figura.
se barra adjudicação barra homologação. Bem, eu não sei se quem cuida da seleção da proposta e quem cuida deveria entregar ao objeto a quem ganhou, essa pessoa é o pregoeiro ou é a comissão de contratação. É agente de contratação. Então, ou seja, quem selecionou e declarou vencedor é que tem que entregar. A ordenança, né, de despesa, ela se debruça sobre a legalidade do ato, né? Ah, não, mas tudo bem, antes, se tiver um imbróglio, um recurso, ok, aí ela se manifesta, bacana, mas é porque houve uma espécie de um contraditório e ela decide como um duplo grau de jurisdição administrativo, digamos assim, né? Então, é assim que a gente vai, né, espera que o sistema do pregão rode, né, olhando para essa questão, que para mim é importante. Não sei o que pensou o legislador, procurei, pesquisei se tinha alguma exposição de motivo para suprimir a adjudicação e eu não encontrei. Né? Bom. E Jander, como é que fica nessa questão do edital, né? Porque isso sofre alterações também tinha já uma questão na 866, né? E temos agora uma nova lei. Como que isso fica exposto lá? Qual que é a diferença? Não sei se está clara a minha pergunta, Antônio. Acredito sim. Não, como é que é mesmo? O que você perguntou? Não. Edital, o que é isso? Não, o edital é um momento que vai entrar também dentro das fases, né, dessa construção. Eu acho que o edital trazido tanto pelo artigo 40 da 8666 quanto pelo artigo 25 da nova, ele traz no teu conteúdo, na exigência de conteúdo mínimo, alguns equívocos. Porque, para mim, aquilo que diz respeito ao objeto propriamente dito tem que estar no termo de referência ou no instrumento equivalente. Projeto básico, projeto... Né? Gestão e fiscalização de contrato tem a ver com a execução do objeto. Para mim, o edital é onde tem a regra do jogo. Quando você vai fazer um concurso público, o edital tem o quê? As regras do jogo. Como é que eu participo? Como é que é o modo de disputa no nosso particular? Como é que vai se desenrolar? O que eu preciso de exigência de habilitação? Né? Então, para mim, edital é isso. E aí, no conteúdo do artigo 25, ele traz o conteúdo mínimo, digamos assim, que é os critérios de julgamento, bacana, de habilitação, de recurso, prazo, penalidade, isso tudo tem que haver. E gestão e fiscalização do contrato, eu acho que não. E tanto, inclusive, no termo de referência, no conteúdo que ele propõe na lei, também traz gestão e fiscalização. E aí fica aquela, eu sempre recomendo para meus alunos, olha, se você já coloca um rol imenso de obrigações da contratada aqui, ou procedimento de fiscalização no edital, faz uma remissão no termo de referência ou vice-versa. E aí, quando chega no instrumento contratual, faz uma remissão também, porque senão sabe o que vai acontecer? Isso, deixa eu... Cadê a câmera? Ali, ó. Bíblia. Vai ter isso aqui para o fornecedor. O fornecedor não lê. Então, vamos enxugar, vamos tornar didático o edital e seus anexos. Por favor. Né? Porque quem participa de licitação, normalmente participa de muitas licitações. Eu atuo também do lado de empresas, às vezes, e às vezes eu tenho que ler edital. Meu Deus, aí eu vejo um repetir, né? A remissão é um recurso que eu tenho. Então, né, fica aí a dica. Bem, aí trouxe de uma forma bem explícita a questão de se usar os editais padronizados. Antes era padronizado pela AGU, aí foi vetado, né? E agora é padronizado. Acho bacana. Agora, cuidado, porque edital padronizado é modelo. O que eu contrato precisa ter um impacto realístico sobre o que eu contrato. Exemplo, eu já vi editais dizendo assim, olha, a obrigação da contratada, economizar água, energia nos seus processos. Caramba, bacaníssimo se não fosse para comprar uma caneta. Acho que não faz sentido, então, né? qual é a conexão da obrigação da contratada com o que tu está contratando? Ah, não, porque foi um Ctrl-C, Ctrl-V lá atrás de um modelo padronizado. Então, cuidado com o modelo padronizado. O modelo padronizado inclusive o modelo tem que vir já, inclusive os modelos da AGU são excelentes para isso, já traz uma diretriz, um norte para você ir seguindo, para ajudar, até para poder tornar sério também tudo, né? A aprovação jurídica, quase sempre o parecerista se debruça sobre vários processos, em vários órgãos de assessoramento, e
a gente sabe que não dá tempo de fazer isso tudo. Isso é um trabalho manual, né? É um trabalho manual de cada um deles, um parecer, né, que às vezes achei até legal que a nova lei trouxe, que tem que ser simples, que tem que ser conciso. Vamos ver, né? Vamos ver se vai ser. Cadê o Silvio? Vamos ver! Se vai ser simples e conciso mesmo. Porque até então tem pareceres aí que parece bula de remédio escrito por um médico, entendeu? Com Alzheimer. Ele olhou ali pro Silvio ali, pra quem não tá vendo aqui no estúdio, né, obviamente, mas já chegará, na verdade nem é um quadro, é o sósia do Jander. Vai ser muito engraçado isso aqui. Cara, ele tá igualzinho o Jander. Pois é, tem que ver tem que fazer uma TV com licitação, hein? Hashtag fica a proposta. Pra gente ver. Cara, e por último, Antônio, você quer comentar, por gentileza? Não, eu concordo plenamente a questão do edital. Eu até enxergo que deveria... Antônio, eu acho que o que o professor Jander trouxe, eu concordo plenamente. O edital tem que trazer as regras do jogo, questões contratuais tem que estar na minuta contratual, até porque acontece muito de você pegar o edital e no edital está escrito uma coisa, no termo de referência está escrito outra coisa e lá na minuta contratual tem outra coisa. Então, isso atrapalha muito tanto o fornecedor quanto o próprio órgão público, porque em uma dessa tem que retificar, tem que contar prazo, aí é produto que não entrega. Então, Antônio, enxergo que o edital ele tem que falar sobre a regra do jogo. Tudo que remeter a contrato, ele tem que remeter ao anexo, ou termo de referência, ou a minuta contratual. Tudo que remeter ao objeto, ele remeter ao anexo do termo de referência, ou projeto básico, ou documento análogo. E ele falar estritamente sobre a questão da seleção. Simples assim. E as chances de errar também são são menores, bem né? menores, porque eu estou remetendo a um anexo. Sim. E aí eu me debruço sobre aquele anexo e faço da melhor forma possível, seja ele o termo de referência, minuta contratual ou qualquer outro anexo que eu vou colocar naquele meu processo. Só para a gente fechar isso aqui, certa vez eu fui contestado quando eu falei isso em sala de aula por uma aluna. Professor, mas acontece que nem todo mundo sabe fazer uma remissão. Eu falei, peraí. Eu não admito uma pessoa que quer contratar com a administração pública, que ao ler um documento não saiba o que é fazer uma remissão, que é no mínimo algo de alfabetização, que é estar de acordo com o item tal do termo do contrato. Ele não sabe que existe um contrato? Então, assim, vamos pegar a questão do homem médio, vamos jogar aqui no nosso caldeirão para a gente discutir, e aí a discussão encerrou. Então, ganha o licitante que tem um trabalho, né, de edital e anexo mais enxugado, ganha a administração, né, que pode ter melhor atendida os seus editais com essa celeridade e mais eficiência na própria didática da construção, né? Perfeito. E é isso. Eu concordo. Eu escrevi um negocinho aqui. Manda bala, e manda aí bala. eu vou ter que ler, porque eu escrevi. É porque você pediu as perguntas antes e eu coloquei uma que foi a última. Você pode, inclusive, fazer a pergunta que eu vou ler. Não, vamos lá. As fases são iguais para o pregão e para a concorrência. Essa, na verdade, é uma grande dúvida, né? Porque as modalidades elas são novas, né? Não, na verdade, nem era essa última, não. Mas vamos responder essa então também. Então a gente não tá na última. Tem tá. mais uma não, aqui, mas ó. vamos nessa primeiro, porque essa é boa. Sobre a questão das fases, né, em outro episódio, o professor Jamil falou da questão tinha que ser tudo concorrência. Eu concordo. Agora que não tem mais um vínculo a valor e o rito, bem que podia. Mas é um especial e o outro é comum. Então tá bom. Então bota um rito diferenciado para o especial e comum, mas tudo concorrência. Ou tudo pregão, não sei. Não tem bens de luxo agora que fizeram a distinção? É verdade. Né? Apesar que bem de luxo eu tenho... Nossa, dá para fazer um podcast sobre isso aqui, hein? Porque eu tenho tanta consideração para falar sobre isso, mas vamos deixar isso para outra ocasião. Mas, enfim, o fato é que hoje, o que o gestor público vai ter? Vai ter que fazer, né? Na verdade, não é uma escolha, ele vai ter que fazer uma opção à luz do que ele tem para licitar. E aí, a questão de bens especiais, que é um desafio que eu lanço aqui no podcast também, eu quero que você me conceitue um bem especial. Ou seja, me conceitue alguém cujas especificações não seja comum no mercado, ou seja, alguma coisa que eu não tenha uma claridade naquilo que eu quero, em termos de bem.
Eu não consigo vislumbrar, juro que eu não consigo. A própria lei não traz essa definição. A lei não traz. Você vai procurar... Porque tudo que eu escrevo, e se não der para comprar, eu tenho aí uma inexigibilidade de licitação. Ou, no mínimo, um diálogo competitivo, igual a gente falou, né? Eu não tenho a solução, ou PMI. algo que seja um PMI ou um diálogo competitivo. Entendeu? Então, se não é... Ok, obra, apesar que eu tenho meus conceitos de obra, eu acho que obra dá para fazer pregão tranquilamente, sem essa coisa de vedação, mas, enfim. Aí é uma outra questão que envolve conselhos, entidade de mas classe. agora não tem mais como, porque Entendeu? imagina, ó, menor preço e maior desconto, obrigatoriamente tem que ter o modo aberto. Se tem modo aberto, tem disputa de lances. Então você vai fazer concorrência que é igual um pregão, porque vai ter disputa de lances. E aí você tem as tabelas referenciais para poder fazer obra. Bem, se você tem uma obra dentro de um padrão, as estatais já fazem isso. Por que não fazer para o pregão? Mas aí o próprio RDC, né, é bem próximo do que é o não, pregão. A lei, ela absorveu o RDC. Exatamente, né? Dentro da concorrência. Pois é, a própria contratação integrada e semi-integrada é uma realidade, né? Uma realidade que, inclusive, deu muito certo. Deu muito certo para o que foi criado na época lá dos grandes eventos, Copa, Olimpíada, deu muito certo. E ainda tem gente, acredito que tem órgão ainda que está me procurando para dar aula de RDC. Inclusive, eu estou indo agora, há pouco tempo, aí, daqui uns meses, né? Quer dizer, quando passar esse podcast, eu já teria ido, mas é para dar uma aula de RDC por um órgão que está pedindo. Mas é o RDC do antiga, tá? Não é esse RDC que veio da nova lei, não. Que, na verdade, nem tem mais RDC na nova lei. A concorrência, né? Ela acabou se diluindo, enfim. Mas aí, a última... Não sei se ficou bem claro essa questão da igual. Para mim, as fases são iguais. Aliás, para mim não. A norma já traz isso, claro. O rito é o mesmo. Mas, como eu falei, não houve virada de chave ainda. Porque muita gente pergunta, e essa é a pergunta que vale R$1 milhão, já posso usar o pregão e a concorrência da nova lei? Todo mundo pergunta isso. Eu falei, olha, sim, mas acontece que é tipo aquele tem, mas acabou? Tipo assim, sim, mas não consegue. Operacionalmente não consegue. Que nem aquela discussão do SICAF, que as empresas licitantes falam, mas eu tenho que ter SICAF? Isso é um absurdo, eu não sou obrigado a fazer parte de nenhum cadastro. Isso é constitucional. Eu falei, tudo bem, você não precisa de fazer, mas acontece que você não vai conseguir a chave para cadastrar a proposta para participar do pregão eletrônico. Então, assim, você não é obrigado? Não, mas operacionalmente, se você não fizer, você não participa. Obrigado. Então, é a mesma coisa, a gente já pode fazer? Pode, só que o sistema operacional que a gente tem disponível ainda não virou a chave, então não dá. Com certeza. Entendeu? Então, nós temos aqui, falando sobre fases, né? Até para a gente resumir aqui, nós temos o pregão, né? O pregão é o mais famoso, né? Aí, quais são as fases do pregão? Quem pode me responder essa? O Antônio. Artigo 17. Enquanto você responde, Antônio, eu vou chamar o nosso próximo convidado para ele já se ajeitar ali. Tá bom? Para ele já ir se ambientando? Aí eu vou pedir para ele não colocar o blazer, ele tá colocando o blazer, mas não coloque, se possível tirar a gravata também, porque acho que vai ficar Deus assim, do céu. aí vai ficar a cópia. Idêntico. Olha lá, ele está se preparando. Então, responda, quais são as fases do pregão? E temos fase de concorrência, de dispensa? Tem alguma diferença? Estou exigindo muito, eu sei, mas só que eu gostaria, porque é uma dúvida minha, de fato. Olha, basicamente, eu vou dizer bem basicamente, é claro, está lá no artigo 17 descrito todas as fases, mas basicamente nós teremos a fase do planejamento da contratação, que estará dentro da fase interna. Posterior a isso, eu vou ter o que nós chamamos de fase externa, ainda que não esteja explícita isso dentro da nova lei, que aí vai ter a fase de proposta, então vai ter a disputa de lances, habilitação, a homologação e a fase contratual. E lá na fase contratual nós teremos a gestão e fiscalização de contratos. Bem resumidamente, é claro que no artigo 17 da nova lei ela traz começa com preparatória, isso, né? Preparação, isso. Depois análise de proposta, e fase recursal e por aí vai indo. Julgamento. Isso. Então, são fases que cada fase, como a gente falou no comecinho, tem várias etapas a serem cumpridas para ter a sua conclusão, né, dentro do propósito de cada fase. E não adianta tentar pular as etapas, não tem como você pular as etapas. E você falou assim, pô, Antônio, concorrência. Concorrência vai seguir o rito comum
do pregão. Então, os dois estarão debaixo do artigo 17. Dispensa de licitação. A dispensa de licitação, em geral, ela está sendo transformada em uma mini licitação. Artigo 72 tem lá o Sim. rito, né? Então ele traz os elementos muito próximos. Chegou! Eu falei que ele tá igualzinho, cara. Cadê o óculos? Quem que é o Jander ali? Quem que é o Jander ali, ô Antônio? Cara, Se Tô em mudasse dúvida, eu vou perguntar pra Judite. eu sou eu amanhã. Olha, você sou eu amanhã, porque não fiz barba, né? Olha lá, igualzinho, cara. Olha só, lá na imagem. Olha aí, ó. Só muda um pouquinho a voz aí, pô. Só muda a voz. Tudo bem, prazer conhecê-lo aí. Muito prazer. Tranquilo? Senhor presidente, muito prazer. Que bom conhecê-lo aí. Só coloquei Jander, o óculos pra ficar igual. hoje não é bem o presidente que tá vindo. Ele tá lançando carreira. Né? Então ele vai lançar, ele pediu aqui uma oportunidade de mostrar o seu lado musical, o seu lado artístico aqui, num novo quadro que ele tem. Se eu não me engano, ele já lançou algumas músicas já, aqui no Começo Cast, né? Na temporada passada. Sim, na já. temporada passada ele já lançou algumas músicas. A gente já Verdade, até aí. colocou. Vamos até pedir pra rodar a vinheta, porque tem vinheta Tem agora. vinheta no. Tem É vinheta. The Voice. Quem tá The escrito aí? Voice The Voice Brasília. Brasília. Voz Que- Brasília. Nós Olha só. trouxemos de volta para fazer sucesso no Brasil o Jairzinho. Isso aí, pô. Muito bem aí, pô. Pô, que prazer aí, The Voice Brasília 2022 aí. Tá ok? Viemos com tudo aí, né, Antônio? Vem com tudo, com tudo. Olha Tem só. muita música. Prazer, gêmeo. Como que tá? Tive até que colocar o óculos aqui, pô. Eu sempre falo assim, né? E coloco o óculos e tiro o óculos e coloco. Enfim, tamo igual aí, pô. Até ficou torto agora o óculos aí. Tá certo aí? Preparado aí? ó? Eu não vou conseguir. Eu e meu irmão aqui, tá certo? Eu não vou conseguir. Agora eu tenho um gêmeo do meu lado aí, gente. Olha só. Em dose dupla. Eu vou parar de pintar o cabelo de branco. Mas ela tá pintando, né? Tô vendo que essa tinta aí tá um pouco diferente aí, pô. Que tinta é essa aí, ó? Olha só. Felicitada. Vamos então pro The Voice Brasília aí, quadro novo. A gente fez, né, esse Já quadro. fez, mas esse aí, pelo jeito, tá bem estruturado, né? Tá novo, Essa tem aqui, até ó. vinheta, pô. Tem vinheta aí, pô, tem vinheta. E vamos que vamos aí, ó. Tem umas músicas aqui, tá certo? Eu vou começar a música, você tem que saber qual música que é e terminar ela aí. É só uma frasezinha no final aí. Ah, é? Nada Pra de difícil. É, tem que ter voz aí, pô. Ele tem, Eu sei que de vôlei você entende aí. Vôlei sim. Não, e ele tem uma dupla, né, também, né? Olha, É, pô, já. É o Já JJ? JJ. E contaram um professor aí, um professor que fala desse jeito. Olá, pessoal, na licitação temos que... Um professor com essa voz aí, não sei se você conhece. Mr. Catra, conhece. Boa aí, tá boa, foi boa. Ele me falou que você é de jogar um vôlei na praia aí no Rio. Quem mora no Rio tem esse privilégio. Apesar que eu aí, moro, não, eu moro na Serra do Na Rio. Serra? Eu moro em Teresópolis. Teresópolis, onde a seleção É do treina lado, ali. é, Grande, e o Comari. bairro que eu moro é ali na Redondeza. Conheço ali. tudo ali, pô. Grande Comari. Conheço tudo ali, já foi ali no treininho da seleção, É. já foi assistir ali Pois e é. bater uma bolinha. Beleza? Então vamos começar a cantar aqui? Vamos começar aí, ó. Fica à vontade, Já rodou a Bolsonaro. vinheta? Eu não lembro. Roda a vinheta. Tanta coisa na minha cabeça que eu não lembro se rodou. Ô, peraí, Se volta aí. rodou vinheta aí, pô. Olha só. Rodou a vinheta? Roda a vinheta. Pronto. Essa vinheta é muito boa. Muito Vamos bom, lá. muito bom. Olha só. Essa primeira música aqui é uma música do Pregoeiro Raiz. Ai, meu Deus. Eu. Vou começar a cantar aí, tá ok? Repare no meu talento cantando. Pregoeiro Raiz. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo. Que eu não saiba demais. Olha aí, ó. Foi bem. Muitas palmas pra você. bom, Foi bem. muito bom. Olha só. Vamos pra segunda. Eu tô achando que a dupla vai até mudar. Né? Ao invés de ser... Acabou o JJ, hein? Jander Jamil Vai ter JJ. Vai. Continua. Continua. Jair, Jander. Ficou melhor ainda, pô. Desculpa aí, Jamil. Perdeu, Jamil.
Vamos pra música 2 aí, pô. Vamos lá. Essa música aqui, ela narra o que podemos esperar para o mundo das licitações com a nova lei aí. Tá ok? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa. Tudo sempre passará. Olha que dupla! Que dupla é essa aí, pô? Olha só. Isso aí, pô. Eles estão muito afinados. Criamos uma estão conexão muito boa aqui. afinados. Criamos uma boa conexão. Uma boa conexão entre vozes. Olha só, pra finalizar aí, ó. Terceira música, tá ok? Essa música resume bem o método de interpretação da lei muito utilizado aqui no Brasil. Vamos ver. Essa música resume bem o método de interpretação da lei muito utilizado aqui no Brasil. Eu quero dizer, agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muito bem aí, pô, muito Eles bem. estão afinadíssimos. Esse aí cara. foi o Que The Voice Brasília aí, pô. Olha aí. Eu acho que o Jamil já perdeu a dupla já faz Já tempo. era, viu? já era. Agora, Mas que bom que continua o JJ. JJ, vai continuar JJ com uma Jandré, nova composição. Isso aí, pô. E foi o próprio Bolsonaro que assinou, né, a nova lei, né? Então, na verdade. verdade, quem deveria Boa. ter vindo aqui era o Bolsonaro. Eu No começo aqui do No- do aniversário. No aniversário da nova lei. É verdade aí, pô. Verdade. Bolsonaro, no próximo ano você volta. Tá certo. Tá Ah, bom? é. Será que eu Não, aí volto? no próximo Sei lá. ano já, quando for realmente usar, né, obrigatório, É verdade. aí mais do que... Sim, eu verdade. acho. Eu acho que tem que voltar mesmo. Ó, obrigado pela sua participação. Muito bom. Tá? Obrigado. Esse Gostou da, seu da quadro- tinta no meu cabelo também, pô? Muito bom. Eu fiquei um pouquinho mais branco aqui, o Eu cabelo só é a queria ter essa tinta. cabeleira toda aí, mas... Foi a tinta aí. Eu esqueci de ir no É. cabeleireiro, ficou um pouquinho maior. Cresceu, fui um pouquinho mais tarde pro cabeleireiro. Preciso voltar. Tá certo? Jander, encerra pra gente então com as suas considerações finais sobre esse tema que é tão bacana, né? Sobre as fases da licitação, por gentileza. Bem, antes, não posso deixar de agradecer, né, mais uma vez, pela segunda vez aqui com vocês. Esse trabalho que vocês fazem, eu reforço, eu tenho acompanhado já há algum tempo, até porque eu dei uma assistida para não pagar mico aqui, né? Eu falei, bem, como é que eu vou me comportar lá? Tem que ser dentro de um quadrado? Eu falei, não vou me comportar dentro de um quadrado, vou ser eu. Exatamente. Foi bem, menino tem futuro aí. E sobre a questão da experiência que você falou lá na primeira música, né? Muita gente fala, professor, você deve ser muito experiente, desde 1989 fazendo licitação, e eu falo, engano seu. Porque de 89 para cá, eu tive que reajustar o tempo todo. Mudou-se norma, mudou-se entendimento, mudou-se jurisprudência, mudou o mercado, mudou as relações jurídicas, o mundo mudou, tudo mudou. Então eu não sou experiente, porque eu não sei sobre a mesma coisa. As coisas mudaram. Então a gente tem que estar aberto às mudanças, né, e o que vem pela frente para tentar fazer o melhor. Se eu não me adequasse, eu ia ficar para trás, né? Então essa questão é muito experiente. Não se sinta experiente, porque o nosso ambiente, o nosso métier é dinâmico, é mutante e o tempo todo ele vai estar, né, com essas mudanças. Então mudou tudo? Mudou tudo? Até meus cabelos. Então, essa piada tá boa, pô. Muda tinta no cabelo aí, pô. Muito Pois bem. é, e aí eu escrevi uma coisinha pequenininha que era para encerrar. Por né? favor, vai lá. E aí a pergunta, que é o que podemos esperar sobre a efetividade trazida pela nova lei em relação a essas fases que a gente acabou de falar. E aí eu coloquei que a efetividade ela vai ser alcançada à medida que as mãos que operam o sistema de compras saibam o que estão fazendo, que a governança saiba ser estratégica, que o demandante saiba descrever sua necessidade de forma clara e oportuna, que o planejamento saiba utilizar o ETP em todas as suas dimensões, que o responsável pela licitação saiba jogar o jogo, o gestor e o fiscal zele pelo que foi planejado, selecionado e contratado, e que a autoridade competente não busque ser tão burocrático e sim reconhecer que é pela boa aquisição de bens e serviços que as atividades meio e fim acontece com os resultados que se espera, e que o maior cliente, a sociedade, tenha dessa forma a prestação justa e merecida,
como eu sempre reforço, o pano de fundo de tudo que se discute é o interesse público, é o melhor cliente. A administração pública é uma empresa? Sim. E qual é o lucro? A sua reputação e o valor que ela agrega. Com Perfeito. certeza, muito bom. Boa. E muito obrigado pela sua participação, professor. É uma honra estar aqui. Antônio, obrigado mais uma Gratidão. vez. Mais um Tamo dia. junto. Vamos pra cima. Bora. Bora. E Bolsonaro, por favor, encerra. Olha para aquela câmera lá. Encerra pra gente, por favor. Primeiramente, agradecer aqui a minha dupla. Valeu. Muito. Vamos fazer Obrigado. muito show pelo Brasil aí. Tá certo? Só chamar que a gente... É isso aí. Perdeu, Jamil? Olha só. Pra você que gostou desse episódio, clica aí em gostei, tá certo? Comenta aí o que você achou desse episódio com o nosso grande convidado, Jander, aqui. E esperamos você para a próxima entrevista aí, pra nos assistir aí, pô. Tá certo? Tchau, pessoal. Até a próxima vez aí. Valeu, tchau. Tchau. Isso aí, cara. Muito É. bom, muito bom. Muito bom, hein?